Olá, meu amigo e amiga. É muito legal, uma coisa muito boa começar um papo aqui com você, depois de uma noite memorável que nós tivemos aqui no Brasil e que ainda não está sendo muito amplificada pelos veículos de comunicação como deveria, porque é uma conquista para o povo brasileiro, não é uma conquista só de um segmento de trabalhadores, não. É uma régua que se estabelece, civilizatória nas relações de trabalho aqui no nosso país, que desde 1988 não tinha tido nenhum tipo de ganho para o trabalhador com essa magnitude. Em 88, a Constituição fixou a jornada máxima para os trabalhadores em 44 horas semanais. O empresariado queria que a Constituição fixasse em 48 horas. E os progressistas, a esquerda, quis fixar essa jornada em 40 horas já naquele período, naquele momento, né? Mas o que foi possível foi ter o meio termo, 44 horas semanais. A conquista dessa noite foi muito legal. Foi muito bacana ver os deputados progressistas comemorando essa vitória, porque isso dá sentido, né, na atividade parlamentar, né? De repente, depois de tantas derrotas, de tantos embates, tanto estresse, tanta gente insana, de repente conseguir uma vitória dessa é uma coisa muito gratificante, né? O deputado fala assim, puxa vida, que legal, é por isso que eu estou aqui. Pelo menos os parlamentares do nosso campo, do campo progressista. Eu vou compartilhar com vocês cenas muito interessantes, tem informações também muito importantes também para a gente entender para onde que essa história dará, né? E vamos falar também do ânimo dessa gente derrotada, que agora está inventando mentiras pensando que vão engabelar mais algumas pessoas aqui no nosso país. Mas ficou difícil para essas criaturas, né? O que elas vão dizer para aquele trabalhador que estava na jornada 6 por 1 e que agora vai ficar na jornada 5 por 2? Se eles fizeram tudo para que isso não acontecesse. E nós vamos mostrar isso, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha conhecer aqui os nossos vídeos também, compartilhe seu joinha, porque são formas de você ajudar outras pessoas a chegarem aqui no nosso portal também, assim que o algoritmo lê essas iniciativas das pessoas que estão aqui, né? Enfim, e sempre leia o primeiro comentário, dê sempre seu joinha, mande também seu comentário, porque no primeiro comentário tem sempre links do nosso canal de cortes, do nosso clube de membros e do abaixo-assinado muito importante, que é uma ferramenta fundamental para esse que vos fala que está na condição, eu estou na condição de pré-candidato a deputado federal. Então é muito importante a gente ser bem claro, eu não posso dizer que sou candidato porque a legislação não permite e de fato eu ainda não sou candidato, eu sou pré-candidato. Mas se você quer me ver também lá dentro do Congresso Nacional, junto com essas pessoas muito interessantes, esses valorosos deputados, para combater essa gente tão complicada, para não dizer gente insana e gente entreguista que está no campo da direita e da extrema-direita, enfim, é só você ajudar aqui nesse abaixo-assinado para a gente ter mais força aqui, tá legal? Bom, eu não posso deixar de falar essas coisas, né, gente? É importante informar as pessoas que eu também estou entrando nessa luta, tá bom? Então, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, dito isso, nessa abertura muito grande, né, vamos pegar aqui um trecho que eu achei mais relevante, que foi a hora que os deputados comemoraram a revelação do placar dessa votação ontem. Vamos lá. Sim, 472. Não, 22. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019. Ficam prejudicados a proposição inicial, a apressada e o substitutivo da comissão especial. Ficam prejudicados os destaques. Todo mundo cantando, pelo menos uma boa parte, né? Olê, olê, olá, lulá, lulá, né? Números 3 e 5. Os deputados, né, progressistas fizeram pronunciamentos muito emocionantes. Eu vou selecionar aqui ao longo dos nossos próximos encontros algumas falas dessas que eu achei muito importantes. E por que os deputados eles falaram, eles começaram a comemorar ali, homenageando o presidente da República, o presidente Lula? É porque ele se colocou, né, nessa luta pelo fim da jornada 6 por 1. E são inequívocas as manifestações de Lula. Eu passei para vocês aqui um pequeno comercial, né, porque é do partido, que é exibido em rede,
que teve a presença do presidente Lula falando sobre isso. Vamos lá. No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho... Detalhe, né? Só fazendo um parênteses aqui. Percebam que o presidente Lula está falando cuidar da família. Nós temos aqui sempre chamado a atenção para isso, né? Parece que está dando resultado. O presidente está falando mais em família. Isso é muito importante, mas vamos ver aqui. Dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. Isso aí. Mais uma vez, sempre lembrando que nós do campo progressista é que defendemos a família de fato. Essa gente da extrema-direita, eles fizeram de tudo para que a proposta não passasse, e o que prejudica o pai de família, a mãe de família, enfim, gente. Já comentei isso aqui várias vezes com vocês, né? O presidente Lula, não foi à toa que ele foi homenageado, porque os posicionamentos dele têm sido esses aí, né? Congresso Nacional, nós fizemos um acordo com o presidente da Câmara e nós vamos acabar com a escala 6x1. O povo vai trabalhar 5 dias e vai poder descansar 2. Porque a vida da mulher é mais grave ainda. Porque a mulher trabalha, quando chega em casa ela tem que lavar louça, tem que lavar o banheiro, tem que lavar roupa. Gente, olha, eu fiz muitas pesquisas com vários trabalhadores. Eu já trabalhei na jornada 6x1, né? Também, há muito tempo atrás, enfim, mas trabalhei bastante também. E depois, como empreendedor, também trabalhei bastante na jornada, mas era 7x7. Era quase todo dia, né? Enfim, mas é impressionante como é que, para as mulheres em especial, o fim da jornada 6x1, ela tem um peso muito maior. Quando eu entrevistei, conversei com alguns rapazes, alguns trabalhadores, né, do sexo masculino, eles sim, eles acham legal e tal. Mas quando as mulheres vão responder o que elas acham sobre o fim da jornada 6x1, olha, é espetacular, porque o primeiro pensamento é sempre a família, né? Olha, vou poder ficar mais com meu filho. Assim, sempre tem uma coisa assim voltada à permanência dentro da casa, né? Então, isso faz toda a diferença. Eu acho que não é por outra razão que o presidente Lula percebeu isso também e tem enfatizado mais como o fim da jornada 6x1 ela vai atingir muito mais as mulheres. Agora, e aquela mulher que está na jornada 6x1 e que votou nessa gente da extrema-direita, né? Como é que vai ser o comportamento dela agora, que vai ser beneficiada concretamente? Será que ela acreditará ainda nessa gente, nesses criminosos que fizeram tudo para que a jornada 6x1 não fosse extinta? Pois bem, fim da escala 6x1. Depois de aprovada na Câmara, PEC segue para o Senado, onde deve encontrar resistências. Veja detalhes do texto. Quando eles falam e devem encontrar resistências, é claro que é o jornalão, né? São as organizações Globo que fizeram de tudo para que essa proposta não avançasse. Eu fiquei surpreso do Hugo Mota ter pautado isso. Isso aí se deve aí à articulação política com o presidente Lula, gente. Não tem outra explicação. Porque o Hugo Mota também é um representante desses setores todos aí, mas a pressão e a articulação política acabaram funcionando bastante. Agora os jornalões vão tentar fazer uma campanha junto com a extrema-direita para criar problemas dentro do Senado. Mas isso aí vai ficar numa situação hoje para o Senado extremamente difícil de embarrear, porque a vitória na Câmara foi avassaladora, né? Os bolsonaristas estão desnorteados até agora. E aí a gente tem que fazer justiça que a deputada Érica Hilton, né? Que, olha, a Érica Hilton, eu acho que nessas eleições de São Paulo ela vai surpreender positivamente, porque ela saiu muito bem na foto. Ontem, num desses embates aqui, que a extrema-direita quis criar obstáculos, e um desses que tentou criar obstáculo foi o deputado André Fernandes, também conhecido como Raspa Foreves. Eu não posso falar aqui o apelido que ele é mais conhecido, mas a Érica Hilton aqui vai lembrar que ele é uma pessoa que se notabilizou no campo da política depois de ter feito vídeos ensinando a fazer depilações em certas partes não demonstráveis, né, do corpo humano, né? Mas vamos ver aqui, ele tentou aqui desqualificar a Érica Hilton mentindo sobre o propósito da emenda constitucional que tinha sido proposta lá atrás, que é um dia a gente chegar na jornada 4x3 aqui no nosso país, que era
Um projeto de transição, enfim, muito bem elaborado, mas que era uma coisa, no ideal, para se conseguir agora o fim da jornada 6x1, para a gente conseguir a jornada 5x2. Era uma proposta mais ousada para chegar no meio termo e chegarmos na 5x2. Mas essa a gente tentou desvirtuar o que foi proposto, né? E o André Fernandes acabou tomando uma pancada na cara muito grande, né? Na cara ideológica. Tu estava propondo 4x3 e estava dizendo que quem não assinasse era contra o povo trabalhador. Sabe o que é que o teu governo fez? Sabe o que é que o deputado Paulo Pimenta, em nome do PT, junto com todo o governo, fez? Colocaram aqui uma emenda aglutinativa para prejudicar o nosso destaque de preferência, que colocaria em votação a PEC de Érica Hilton, que ela propôs. Ou seja, para votar um 4x3, tá bem caladinha, tá pianinha, humilhada pelo Lula, pelo PT, pelo PSOL, pelo... Esses caras eles são perturbados da cabeça, né, gente? O Lula humilhando Érica Hilton, o PT humilhando Érica Hilton. Vamos ver o que ela disse. PCdoB, pelo governo. Porque fui citada e quero direito de resposta. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, é muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. O líder, o presidente do partido deles, foi à imprensa dizer que dariam o sangue para não aprovar o fim da escala 6x1. Se hoje nós estamos votando 5x2, é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3, aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. O trabalhador e a sociedade não é trouxa e vai mandar um recado na urna. Humilhado estão eles que da noite pro dia tiveram que na noite de ontem, peço mais 30 segundos, presidente, para concluir, tiveram que na noite de ontem mudar a sua posição. Ela vai voltar. Presidente. Obrigada, presidente. Mudar a sua posição. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Eu não tinha reparado. A Fernanda Melchiona ali atrás, quando ela falou isso aqui, ela quase soltou rojão ali, né? Olha só como é que as mulheres ali atrás, deputadas, ficaram viradas no giraia, né? No bom sentido. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1! Olha, foi interessante. Então, o cara quis fazer intriga, né? Mas não deu certo, não, né? Enfim. Gente, o papel abjeto desse senhor Sóstenes Cavalcante, como é que uma criatura dessa ainda se coloca como um pastor evangélico? Né? Não é à toa que ele é braço direito do Malafaia, o cara que foi apanhado com uma mala de dinheiro no seu apartamento, que ele não consegue explicar nem a pau. Enfim, braço direito do outro mala, né? Aliás, sou mala mais de uma semana agora, hein, que o senhor não vem a público falar do Flávio Rachadinha, do mar de lama do Flávio Rachadinha, né? Nós vamos lembrar aqui sempre, né? E aí ele fez, o Sóstenes Cavalcante fez essa publicação. Urgente, PT vira as costas para o trabalhador. Passaram anos dizendo que defendiam o povo, fizeram discurso, gravaram um vídeo, atacaram a direita, mas quando chegou a hora de votar, o 4x3 recuaram. O PT escolheu a conveniência política e virou as costas para o trabalhador brasileiro. A máscara caiu. Gente, os comentários chamando o Sóstenes de verme, daí para baixo de mentiroso, de criminoso. Gente, foi um negócio assim, é só vocês entrarem se vocês tiverem curiosidade, não vou aqui falando porque são muitos palavrões, né? Mas ele recebeu uma metralhada, porque quem é que ele pensa que engana no meio dessa história, né? O Mundo Cão continua com esse tipo de coisa aqui. Eu vou colocar só mais um trechinho aqui do Mundo Cão. Vamos lá.
O jogo virou completamente. De ontem para hoje, a esquerda saiu de os grandes defensores dos trabalhadores para aqueles que odeiam o trabalhador. Gente, quem é que acredita num vigarista desse, gente? É impressionante. Pior que tem, né? Mas a gente vai jogando luzes aqui e quem sabe um dia eu possa estar diante de uma criatura dessa e falar assim, Vossa Excelência é muito mentirosa, Vossa Excelência é muito cara de pau, né? Enfim, quem sabe, né, gente? Aí, a nossa abaixo-assinado tá aí, tá bom? Vamos em frente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.